Olá a todos. Então, dando prosseguimento aos nossos vídeos, vamos falar de função do segundo grau. Ou seja, função do segundo grau, ela tem essa cara aqui, né? ax² mais bx mais c. Observe que esse a aqui ele é diferente de zero, porque se ele fosse igual a zero, a minha equação seria da forma bx mais c, que é a equação de uma reta que nós vimos no vídeo anterior. Mas agora, vamos analisar como é o gráfico de uma função do segundo grau. Observem que eu tenho esse coeficiente a aqui e ele é diferente de zero. Então, ou ele é positivo ou ele é negativo. No caso dele ser positivo, o gráfico dessa função do segundo grau vai ser parábola e vai ser voltada para cima. Então, quando esse azinho ele é positivo, a parábola é voltada para cima. E esse delta aqui, ele é usado para calcular a raiz. Mais à frente, eu vou desenvolver essa fórmula com vocês e mostrar como se chega nessa fórmula. Mas aqui, esse delta é usado para calcular essas raízes. O que são raízes de uma função? Raízes de uma função são os elementos que, quando você coloca no lugar do x, essa função aqui vai dar zero. Portanto, lembrando que qualquer elemento do eixo x tem coordenada x e y igual a zero. Ou seja, esse x1 e esse x2 são raízes dessa função e o gráfico dessa função aqui vão cortar justamente nas raízes, ou seja, esse ponto aqui vai ser um x1 e esse ponto aqui vai ser um x2. Então, a coordenada desse ponto vai ser da forma x1 e o y vale zero. A coordenada desse ponto vai ser um x2 e o y vale zero. Ou seja, esses pontos que são raízes são os elementos que, quando você substitui na função, isso daqui vai ser igual a zero. E esse delta aqui, que tem essa fórmula, vai ser usado para calcular essa raiz. Então, aqui eu tenho o seguinte: quando esse delta ele é maior do que zero, então isso daqui vai me dar um número, né, positivo. Então, quando eu pego menos b menos esse número positivo, ou menos b mais esse número positivo, então eu vou ter duas raízes. Lembrando que o gráfico ele corta nas suas raízes. Então, se tem duas raízes, vai cortar em dois pontos. No caso desse delta aqui ser zero, observe que raiz de zero é zero. Então, eu vou ter menos b menos raiz de zero, que é menos b, e do outro eu vou ter menos b mais raiz de zero, que é menos b. Ou seja, se o delta é igual a zero, eu tenho só uma raiz. Por isso que esse gráfico aqui ele só toca em um ponto, porque eu só tenho uma raiz. Quando esse delta aqui ele é negativo, isso daqui vai me dar um número complexo, ou seja, eu não vou ter raiz real. Então, por isso que nesse caso, quando o delta ele for negativo, eu não tenho raízes. Então, essa parábola vai ser voltada para cima sem tocar o eixo x, por não ter raízes. Quando esse azinho aqui ele é negativo, a diferença dessa primeira coluna para essa daqui é que agora a parábola vai ser voltada para baixo. Essa é a única diferença. E o restante é a mesma coisa. Então, se o delta for positivo, significa ter duas raízes, significa que a parábola vai cortar em dois pontos. Se o delta é igual a zero, tem uma raiz só, então vai tocar no eixo x. Se o delta for negativo, não toca o eixo x porque não tem raízes. Agora eu pergunto a vocês, e esse pontinho aqui? Que ponto é esse? Pensem um pouco. Bom, então respondendo a vocês, observe que esse ponto aqui está no eixo y. Lembrando que qualquer ponto do eixo y é da forma o x vale zero e eu tenho o valor do y. Então, já que esse ponto x vale zero, se eu jogar x igual a zero aqui, eu tenho zero aqui, eu vou ter c. Então, portanto, esse ponto aqui, o valor dele é sempre c. Bom, com isso terminamos essa ideia de como desenhar uma função do segundo grau, e agora o que nós vamos aprender é como desenvolver essas fórmulas aqui, ou seja, da onde que vêm essas fórmulas. Bom, gente, então, continuando,
nós observamos que para desenhar o gráfico dessa função, foi importante essa fórmula, ou seja, descobrir as raízes dessa função. Isso daqui é chamado de fórmula de Bhaskara, né, para descobrir as raízes dessa função. Mas agora, o que eu quero fazer com vocês é o seguinte, descobrir as raízes de uma função sem usar essa fórmula, tá? Então, vamos começar com uma função bem simples, que é essa daqui, f de x é igual a x ao quadrado menos 4. E eu quero determinar qual é o valor de x que vai zerar isso daqui. Então, se eu for descobrir as raízes dessa função, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar x ao quadrado menos 4 igual a zero. Então, daqui eu tenho que x ao quadrado é igual a 4. E, portanto, meu x é igual a mais ou menos raiz do número 4, que é igual a mais ou menos 2. Então, se eu pegar aqui o menos 2 e substituir, vai dar zero. Então, olha, se eu pegar o menos 2 e substituir na fórmula, eu tenho o quê? Menos 2 ao quadrado menos 4, dá zero. Ok, então é raiz. Próximo, 2. 2 ao quadrado menos 4 também é zero. Ou seja, as raízes dessa função são menos 2 e 2. Isso daqui são as raízes. Observe que eu calculei isso sem usar essa fórmula. Agora vamos para um próximo exemplo. Bom, gente, então vamos para o nosso próximo exemplo. Mas antes de fazer o nosso próximo exemplo, vamos recordar o seguinte. Se eu tenho x mais y ao quadrado, é a mesma coisa que x mais y vezes x mais y. E aí, aplicando a distributiva, eu tenho x vezes x, x vezes y. Então, isso daqui dá x ao quadrado mais x vezes y mais. E agora eu vou fazer a mesma coisa com y aplicando a distributiva. Então, aqui eu tenho y vezes x, ou x vezes y é a mesma coisa, mais y vezes y vai dar y quadrado. Então, portanto, isso daqui é a mesma coisa que x ao quadrado mais x vezes y vai dar 2 vezes x vezes y mais y ao quadrado. Então, x mais y ao quadrado ficou quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Bom, a gente vai usar isso daqui para achar a raiz dessa função. F de x é igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Então, vamos achar as raízes dessa função sem usar a fórmula de Bhaskara. Então, para fazer isso, eu venho aqui e coloco x ao quadrado menos 6x mais 8. Só uma outra observação, se aqui tivesse um menos ao invés de um mais, a única coisa que iria mudar é que em vez de ter um mais aqui, teria um menos, tá? Só essa observação. Então, vamos lá. Voltando ao nosso exemplo, eu quero achar as raízes, ou seja, eu quero saber qual é o x que quando eu coloco aqui, isso daqui vai me dar zero. Então, para fazer isso, eu tenho o seguinte, que x ao quadrado menos 6x. Agora a pergunta é o seguinte, quem que eu devo somar aqui de tal maneira que isso daqui fique um quadrado perfeito, ou seja, vai ficar x menos alguma coisa ao quadrado. Então, se eu olho essa fórmula daqui, eu vejo o seguinte, que para mim descobrir isso, basta pegar esse número que está aqui, tá? Eu vou dividir ele por 2 e depois eu tenho um x e um próximo número, e esse número eu vou levar ao quadrado. Então, eu vou fazer o seguinte, pego 6 e divide por 2, vai dar 3. Pega esse 3 e leva ao quadrado. Olha, isso daqui é a mesma coisa que x menos 3 ao quadrado. Vejam, quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes menos 3 dá menos 6x, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Olha, deu certinho. Então, ou seja, o que eu fiz aqui? Eu peguei esse, dividi por 2,
que deu 3, né? E elevei ao quadrado, e aí eu somei o 9. Mas observe o seguinte, eu tenho essa equação. Se eu somar 9, eu tenho que subtrair 9 para não alterar a equação. E aqui mais 8 igual a 0. Agora, quando eu faço isso, então isso daqui é a mesma coisa que x menos 3 ao quadrado. E aqui sobrou menos 9 mais 8, que é menos 1. Isso igual a 0. Passando esse 1 para o outro lado, eu vou ter x menos 3 ao quadrado é igual a 1. E agora eu vou retirar as raízes. Então, x menos 3 é igual a mais ou menos raiz de 1. Raiz de 1 é 1, então vai dar mais ou menos 1. Então, portanto, quais são as raízes? X menos 3 igual a menos 1. Então, portanto, eu vou ter que o x vai ser igual menos 3 passando para o outro lado fica 3. 3 menos 1, 2. E o outro que eu tenho é x menos 3 igual a 1. Então, x aqui é igual, passo 3 para o outro lado, vai ficar 3 mais 1, que é 4. Então, essas são as raízes. Como nós conferimos que realmente são as raízes? Basta jogar na função. Então, vamos lá. Jogando aqui o 2. Então, eu tenho aqui, ó, 2 ao quadrado, 4, menos 6 vezes 2, vai dar 12, mais 8. Então, 8 mais 4, 12, menos 12 é 0. Funcionou. Vamos ver agora o 4. Então, 4 ao quadrado é 16, menos 6 vezes 4, 24, mais 8. 8 mais 16, 24. 24 menos 24, 0. Então, ok. Realmente, 2 e 4 são as raízes. Então, observem que eu calculei as raízes sem usar a fórmula de Bhaskara. O que eu usei foi justamente essa fórmula que está aqui em cima. Ó. Essa ideia aqui que eu usei para resolver essa equação. Bom, então agora vamos para mais um exemplo. Bom, gente, então vamos para mais um exemplo. Então, eu tenho aqui f de x vai ser igual a x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a 0. Então, isso daqui é a mesma coisa que x ao quadrado mais 2x. Agora, eu vou somar e subtrair um número de forma que isso daqui dê um quadrado perfeito. Então, para descobrir esse número, eu divido por 2, vai dar 1 e elevo ao quadrado. Então, vai ficar 1 e menos 1. Né? Divido por 2, dá 1, 1 ao quadrado, 1. Então, soma e subtrai. Menos 3 igual a 0. Então, somando e subtraindo 1, eu não altero a equação. E isso daqui vai me dar um quadrado perfeito, que é a mesma coisa que x mais 1 ao quadrado. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E o que sobrou aqui foi menos 4, igual a 0. Então, daqui eu tenho que x mais 1 é igual a 4. Então, portanto, x mais 1 é igual a mais ou menos raiz do número 4, que é igual a mais ou menos 2. Então, portanto, as raízes são x mais 1 igual a menos 2. Então, daqui eu tenho que x vai ser igual a... Passo 1 para o outro lado, vai ficar menos 1. Menos 1 menos 2, menos 3. E a próxima raiz é x mais 1 igual a 2. Passo 1 para o outro lado, vai ficar 2 menos 1. Então, portanto, a próxima raiz é 1. Então, jogando aqui, só para conferir, eu tenho que o f de 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado, que é 1, mais 2 vezes 1, que é o 2, menos 3. Então, 2 mais 1, 3, 3 menos 3, 0. Então, tá ok, essa é a raiz. Vamos ver se o menos 3 também funciona. Então, colocando menos 3, eu tenho menos 3 ao quadrado é 9. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 3
Menos 6 com menos 3 dá menos 9. Mais 9, 0. Então, funcionou, também é raiz. Então, com isso, nós estamos desenvolvendo aqui uma técnica de determinar as raízes sem pensar na fórmula de Bhaskara. Agora, vamos deduzir a fórmula de Bhaskara. Bom, gente, por fim, vamos achar a raiz dessa função f de x igual a x² mais bx mais c, e vamos chegar na fórmula de Bhaskara. Então, para achar a raiz disso daqui, é pegar isso daqui e igualar a zero. Então, ax² mais bx mais c igualo a zero. Bom, como esse a é diferente de zero, eu posso dividir em ambos os lados por a. Aqui por a e aqui por a. Lembrando que 0 dividido por a é igual a zero. Então, daqui eu chego na equação x², né, que é a dividido por a, vai ficar x², mais b sobre a x, mais c sobre a, isso igual a zero. Agora, o que eu faço é completar quadrado aqui, para transformar isso daqui num quadrado perfeito. Então, completando o quadrado, eu tenho x² mais b sobre a x, e agora o que eu faço é pego esse número, divido por 2 e elevo ao quadrado. Então, fazendo isso, eu vou ter b ao quadrado sobre... Então, dividindo por 2 vai ficar b sobre 2a ao quadrado, vai ficar b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Então, isso daqui sobre 4a ao quadrado. Mas se eu somar, eu tenho que subtrair para não alterar a equação. Mais c sobre a igual a zero. Bom, mas isso daqui vai me dar um quadrado perfeito, que isso daqui é a mesma coisa que x mais b sobre 2a ao quadrado. Então, só para conferir, ó, x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Aí, quando eu multiplico por 2, esse 2 se cancela, aí só fica o b sobre ax, mais esse daqui ao quadrado. Então, certinho. E o que sobrou foi esse daqui, eu vou passar para o outro lado da igualdade. Então, passando para o outro lado, eu troco o sinal. Então, vai ficar b ao quadrado sobre 4a ao 4a. Aqui faltou o quadrado. 4a ao quadrado menos c sobre a. Bom, como eu quero operar isso daqui, eu tenho que fazer com que os denominadores fiquem iguais. Então, basta multiplicar por 4a em cima e 4a embaixo. Então, fazendo isso daqui, agora eu tenho 4a ao quadrado. Então, portanto, agora como eu tenho o mesmo denominador, eu vou ficar com b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. E agora sim eu posso determinar as raízes. Então, agora eu tenho x mais b sobre 2a é igual a mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. Então, isso daqui é a mesma coisa que x igual... Vou passar isso daqui para o outro lado, então passa como menos b sobre 2a. E aqui eu tenho o meu mais ou menos. Fico com isso daqui dentro da raiz, então fica a raiz de b ao quadrado menos 4ac. E esse daqui dá para tirar a raiz. Raiz de 4a ao quadrado vai dar 2a. Pronto. Então, agora eu tenho a fórmula, que é menos b, mais ou menos, raiz de delta, sobre 2a, onde o meu delta é b ao quadrado menos 4ac.
C. Pronto, gente, com isso deduzimos a fórmula de Bhaskara. Mas qual foi o objetivo de fazer isso? Qual foi o objetivo de completar quadrado? Porque vocês podem pensar, poxa, mas já existe a fórmula de Bhaskara, para que deduzir isso? Bom, nós estamos fazendo esse exercício porque quando estivermos trabalhando com integrais, completar quadrado vai ser fundamental para a gente conseguir resolver alguns tipos de integrais. Bom, então ficamos por aqui e vamos ao próximo gráfico. Bom, gente, então agora vamos ao desenho desse gráfico. F de x igual a x ao quadrado, dado que eu estou pensando nas funções sempre dos reais nos reais. Então, quando eu não escrever nada, eu estou querendo dizer que o domínio é real e o contradomínio também é real. Então, o gráfico dessa função vai ser uma parábola passando pela origem, né? Então, aqui é uma parábola passando aqui pela origem. Agora, como fica o gráfico dessa função em relação a essa? Então, aqui o que ocorre é uma translação do gráfico. Eu vou transladar isso para o lado direito. Então, aqui eu tenho que esse gráfico, ele vem aqui passando pelo 3, toca no 3 e sobe. Então, ele vai tocar nesse ponto aqui 3. Ó. Então, observe o seguinte, se eu jogar nessa daqui, 0, vai zerar essa. Aqui, se eu jogar o 3, zera essa daqui. E aqui, ao invés de transladar para o lado direito, eu vou transladar para o lado esquerdo 3 unidades. Então, eu tenho que o gráfico vai ficar assim, passando pelo menos 3, tocando no ponto menos 3. Então, ele toca aqui, essa reta no menos 3. E aí, se eu jogar o menos 3 aqui, ó, eu observo que vai zerar. Então, é isso. Eu tenho essa função e eu construí o gráfico dessas funções a partir dessa por translação. Bom, gente, quando acontece que eu tenho x ao quadrado e eu somo um número ou subtraio um número, como fica o gráfico? Então, observando novamente, essa função ela zera no ponto 0. Agora, essa daqui, se eu jogar x igual a 0, o resultado disso daqui vai me dar um número 2. Então, o que acontece é que essa função ela é transladada 2 unidades para cima. Então, ela vem aqui passando pelo ponto 2. Já essa função aqui, ela vai ter uma translação, só que para baixo, passando pelo número menos 2. Então, eu tenho que essa função, ela vem passando pelo menos 2. Então, observem que quando eu jogo 0 aqui, o resultado disso daqui é menos 2. Quando eu jogo 0 aqui, o resultado disso é 2. E quando eu jogo 0 aqui, o resultado disso é 0. Bom, agora vamos usar essa informação, a outra informação e completar quadrado para a gente desenhar uma função do segundo grau com todos os coeficientes. Bom, gente, então vamos para mais um exemplo. Eu tenho aqui o f de x é igual a x² menos 6x mais 8. O gráfico dessa função, eu já sei que vai passar por esse ponto aqui, ó. Por que eu sei disso? Porque se eu jogar x igual a 0, eu sei que isso daqui vai me dar 8. Então, eu sei que o gráfico passa por aqui. Mas vamos construir esse gráfico a partir desse gráfico aqui. Então, eu sei que isso daqui é a mesma coisa, completando o quadrado, igual x ao quadrado menos 6x. Divido isso daqui por 2, vai dar 3. Elevado ao quadrado, 9. Então, somo 9 e subtraio 9, mais 8. Então, isso daqui é a mesma coisa que x menos 3 ao quadrado, menos 9 mais 8 é menos 1. Então, portanto, a minha função pode ser escrita dessa forma. Agora, observe o seguinte, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma translação em relação a essa função x ao quadrado, 3 unidades para o lado direito, e depois eu tenho uma translação para baixo, 1 unidade para baixo. Então, o gráfico dessa função, ela tem aqui o 3, só que ela vem 1 unidade para baixo, então ela fica aqui, ó. Esse é o vértice da função. Então, portanto, essa função, ela vem aqui, é uma parábola, vem aqui e sobe. Tá? Se eu quiser saber esses pontos de raízes, eu posso descobrir a raiz
igualando isso daqui a zero. Então, eu tenho x menos 3 ao quadrado menos 1 igual a zero. Então, eu vou ter x menos 3 ao quadrado. Desculpa, isso aqui ficou parecendo um b, mas é um menos 3 ao quadrado igual a 1. Então, portanto, eu tenho que x menos 3 é igual a mais ou menos raiz de 1, que vai dar mais ou menos 1. Então, portanto, as raízes são x igual a 3 mais 1, que é 4, e x igual a 3 menos 1, que é igual a 2. Portanto, as raízes são 2 e 4. Ou seja, esse gráfico ele vai passar pelo 2 aqui e vai passar pelo 4 aqui, ó. E esse ponto do vértice vai ser x igual a 3 e y igual a menos 1. Pronto, e está aí desenhado o gráfico dessa função. E agora, vamos desenhar o gráfico dessa função. Então, observem que quando x igual a zero, a função vale menos 3. Portanto, quando x é zero, o meu y é menos 3, ou seja, o gráfico vai passar por esse ponto. Observe que esse coeficiente ele é negativo, portanto, vai ser parábola voltada para baixo. Para descobrir aonde esse gráfico vai cortar o eixo x, eu preciso descobrir as suas raízes. Para descobrir as suas raízes, agora eu vou usar a fórmula de Bhaskara. Então, eu tenho que o a vale menos 1, o b é igual a 4 e o c igual a menos 3. Então, usando a fórmula de Bhaskara, eu tenho b ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que vale menos 1, vezes o c, que vale menos 3. Então, isso daqui vai me dar 4 ao quadrado, 16. E aqui eu tenho menos com menos mais com menos menos. 4 vezes 3, 12. Então, fica menos 12. Então, o delta vai dar 4. Então, as raízes são x1 vai ser igual a menos o b, menos 4, menos raiz de delta, ou seja, raiz do número 4, sobre 2 vezes o a, que vale menos 1. Então, isso daqui vai me dar menos 4 menos 2 sobre menos 2. Então, eu tenho menos 6 sobre menos 2. Isso daqui vai me dar 3. E a outra raiz é x2 é igual. Bom, a diferença é que vai trocar esse sinal do meio. Então, aqui ao invés de ter menos 4 menos 2, eu vou ter menos 4 mais 2, dividido por menos 2. Então, isso daqui vai me dar menos 2 sobre menos 2. E isso daqui é igual a 1. Portanto, as raízes vão ser 1 e 3. Logo, eu tenho que a minha parábola vai ser voltada para baixo, passando por esse ponto, passando por esse ponto, vindo aqui e voltando. Agora a pergunta é o seguinte: como eu descubro o x do vértice? O x do vértice é sempre um número que vai estar no meio dessas raízes, ou seja, aqui a raiz é 1 e 3. Portanto, o que está no meio é o 2. Então, o 2 vai ser o x do vértice. Então, aqui eu tenho que o x do vértice, basta eu pegar as raízes, somar e dividir por 2. Então, aqui vai dar 4 sobre 2, que é igual a 2. Ou seja, é o que eu estou vendo aqui, ó. Esse é o x do vértice. Para descobrir o y do vértice, basta pegar esse x do vértice e jogar na minha função. Ou seja, o y do vértice vai ser a imagem do x do vértice. Então, jogando ali o x do vértice, então eu vou ter que f do x do vértice, ou seja, o f do número 2 é igual a menos o 2 ao quadrado mais 4 vezes o 2 menos 3. Então, fazendo essa conta, eu vou ter 2 ao quadrado, 4. Então, aqui vai ficar menos 4. Aqui é mais 8. Então, vai ficar 8 menos 4, que é 4. 4 menos 3, 1.
Então, portanto, o x do vértice, e aqui está mal desenhado porque o x do vértice vem aqui, ó. Então, para ficar bem desenhado, o x do vértice tem que passar exatamente aqui por esse ponto, ó, pelo ponto 1 e 2. Então, deixa eu só consertar isso daqui. Então, agora, consertando aqui, eu tenho que vai passar por esse ponto, que é o ponto x igual a 2 e y igual a 1. Então, isso daqui vai ser o ponto do vértice. Vai passar pelas raízes 1 e 3. E aqui é quando x é igual a 0, ou seja, vai passar por aqui. Então, portanto, o gráfico ele passa por esse ponto, aqui é o x do vértice, e aqui são as raízes. Então, é assim que vai ficar o gráfico. Agora, vamos determinar uma fórmula para esse x do vértice. Então, como eu percebi, o x do vértice, para calcular, basta somar as duas raízes e dividir por 2. E calcular o y do vértice, basta pegar o x do vértice, colocar na função, que eu obtenho o meu y do vértice. Ou seja, o y do vértice, na verdade, é a imagem do x do vértice. Então, vamos determinar essa fórmula. Bom, então vamos determinar aqui quem é o x do vértice. Então, como eu falei, o x do vértice é pegar as duas raízes, somar e dividir por 2, tirar a média. Então, eu tenho que uma das raízes pode ser escrita como sendo menos o b menos raiz de delta sobre 2a. E a outra raiz é x2, é menos b mais raiz de delta sobre 2a. Então, o meu x do vértice é x1 mais x2 dividido por 2. Então, isso daqui é a mesma coisa que menos b menos raiz de delta menos b mais raiz de delta, tudo sobre 2a, isso dividido por 2. Então, isso daqui é igual. Aqui simplifico, posso cancelar esses dois, e aqui vai ficar menos 2b. Então, vai ficar, eu vou ter que o x do vértice vai ser menos 2b sobre 2a, isso dividido por 2. Então, aqui vai me dar menos b sobre a dividido por 2. Então, fazendo essa divisão, pego o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, vai ficar menos b sobre a vezes o inverso de 2, que é 1/2. Então, o resultado é menos b sobre 2a. Então, esse daqui é o meu x do vértice. Para achar o y do vértice, basta substituir o x do vértice na função que eu acho o y do vértice. Então, o meu y do vértice ele é o f do x do vértice. Então, substituindo, eu vou ter o x do vértice, que é menos b sobre 2a ao quadrado, mais o b vezes o x do vértice, mais c. Então, fazendo essa conta, eu tenho, aqui vai me dar ao quadrado, então eu vou ter a vezes b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Dá para simplificar isso com esse daqui. E aqui vai ficar menos b ao quadrado sobre 2a. E aqui mais c. Bom, para fazer essa conta, eu tenho que o denominador tem que ser igual, e isso é fácil. Aqui eu tenho 4a, para fazer isso daqui ficar igual a 4a, basta multiplicar por 2 em cima e embaixo. E aqui, para ficar igual a 4a, basta multiplicar por 4a em cima e 4a embaixo. Pronto, agora eu vou ter o mesmo denominador. Então, isso daqui é igual a b ao quadrado
menos 2 vezes b ao quadrado, mais 4ac, isso tudo sobre 4a. Então, isso daqui vai me dar b menos 2b ao quadrado, fica menos b ao quadrado, mais 4ac sobre 4a. Vou colocar o menos em evidência, então colocando menos vai ficar, colocando menos em evidência fica b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Né? Se eu pegar aqui, ó, menos, fica menos b ao quadrado, menos com menos mais 4ac. Então, tá certo. Esse termo em evidência. Mas por que eu coloquei esse termo em evidência? Porque b ao quadrado menos 4ac é o meu delta. Então, com isso, eu tenho que... Isso daqui vai me dar menos delta sobre 4a. Então, portanto, o meu y do vértice é a mesma coisa que menos delta sobre 4a, e o x do vértice é a mesma coisa que menos b sobre 2a. Então, agora que eu tenho essa fórmula, vamos aplicar a fórmula. Então, agora, vamos considerar a função que é f de x, que é igual a x menos 1 ao quadrado mais 1. E eu quero calcular o x do vértice. Observe o seguinte, eu só quero usar a fórmula para mostrar que funciona, mas mesmo que eu não soubesse da fórmula, eu consigo saber o x do vértice dessa função pelo seguinte. Isso daqui é a mesma coisa que o gráfico do x quadrado, só que transladado de uma unidade à direita. Então, significa que o x do vértice vai estar aqui, e depois eu vou subir uma unidade. Então, aqui vai estar o x do vértice. E vai ser parábola voltada para cima. Então, vai ser algo assim, ó. Mas eu vou calcular o x do vértice só para usar a fórmula. Então, eu tenho que o f de x vai ser igual a x ao quadrado menos 2x mais 1 mais 1. Então, isso daqui vai me dar x ao quadrado menos 2x mais 2. Se eu for calcular o delta disso daqui, o delta... antes, deixa eu colocar o valor do A, do B e do C. Então, o A vale 1, o B vale menos 2 e o C aqui vale 2. Então, calculando o delta é B ao quadrado, ou seja, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 2. Então, calculando o delta, eu tenho que isso daqui vai dar 4 menos 8, que é menos 4. Lembrando, delta negativo não tem raízes. E é o que a gente desenhou aqui, né? Essa parábola não corta o eixo x. E o x do vértice é a fórmula menos b sobre 2a. Mas aí vocês poderiam se perguntar, mas espera aí, você encontrou o x do vértice baseado em duas raízes, mas essa função aqui não tem duas raízes. Então, como você pode usar uma fórmula que você usa, que possuíam raízes e pegou essas raízes, somou, dividiu por 2 e aí encontrou o x do vértice, e aqui não possui raízes. Então, significa que eu não posso usar essa fórmula? Bom, não é bem assim, porque observe que o x do vértice ele está nesse eixo de simetria da parábola. Então, quaisquer pontos que vocês pegarem aqui e pegarem simétrico, se vocês somarem, vai cair nesse ponto sempre. Então, se eu pegar esse daqui, somar com esse e dividir por 2, sempre vai cair aqui. Ou seja, independente de ter raiz ou não, eu tenho esse eixo aqui da parábola. Então, esse x do vértice, na verdade, eu calculei esse eixo de simetria, que significa somar dois pontos que são simétricos em relação a esse eixo, divide por 2 e eu vou encontrar isso daqui. Independente de ter raiz ou não, isso daqui funciona. Então, pegando aqui o meu b, eu tenho que o meu b vale menos 2, então isso daqui vai ficar menos 2 sobre 2 vezes 1.
Então, aqui menos com menos mais, então vou ter 2 sobre 2, que é igual a 1. Ou seja, está aqui, ó, esse é o meu x do vértice, que eu tinha calculado de uma outra maneira. Agora, o y do vértice, vamos ver se vai dar 1 mesmo? Bom, eu lembro que o y do vértice, eu tinha chegado na fórmula que era menos delta sobre 4a. Então, o meu delta deu menos 4, então vai ser menos 4 sobre 4a, ou seja, 4 vezes 1. Menos com menos mais, então vai dar 4 sobre 4, que é igual a 1. Pronto, está certinho. Então, isso daqui é o meu y do vértice. Bom, e agora vamos para algumas curiosidades. Então, vamos dizer que eu tenho aqui a minha função f de x, que é igual a x² mais bx mais c, e eu quero saber quanto que é a soma dessas raízes. Então, lembrando que as raízes são, né, tem o x1, que é menos b, menos raiz de delta sobre 2a, e a outra raiz, x2, é menos b mais a raiz de delta sobre 2a, onde eu tenho que delta é b² menos 4ac. Então, a soma das raízes, como seria a soma? Então, a soma das raízes vai ser menos b menos raiz de delta menos b mais raiz de delta, isso dividido por 2a. Então, dá para simplificar. Aqui, menos b com menos b vai dar menos 2b sobre 2a. Simplifico, então, a soma das raízes é menos b sobre a. E o produto das raízes? Então, fazendo aqui o produto das raízes, eu tenho que isso daqui é a mesma coisa que menos b menos raiz de delta sobre 2a vezes a outra raiz, que é menos b mais raiz de delta sobre 2a. Aqui, se eu quisesse multiplicar, eu posso fazer distributiva, esse com esse, depois faço esse com esse com esse, ou posso usar direto a fórmula, que eu tenho esse número menos esse, mais esse número mais esse. Então, fica b² menos esse ao quadrado. Então, aqui vai dar b² menos raiz de delta ao quadrado. Isso dividido por 2² vai dar 2a² vai dar 4a². Bom, raiz de delta ao quadrado, isso daqui vai dar delta. Então, vai ficar b² menos delta. Então, isso fica b² menos o delta sobre 4a². Só que meu delta é isso daqui. Então, isso daqui vai ficar igual a b² menos o delta, que vale b² menos 4ac, e isso dividido por 4a². Isso daqui é igual b² menos b², menos com menos mais, então vai ficar mais 4ac, isso dividido por 4a². Então, fazendo a conta, dá para simplificar esse com esse daqui. Então, eu tenho 4ac dividido por 4a². Dá para simplificar o 4, dá para simplificar esse a com esse a. Então, vai ficar, o produto é c sobre a. Agora, por curiosidade, se eu pegar o a igual a 1, eu vou ter que o meu produto vai ser c, e minha soma, a soma das raízes, vai ser menos b. Então, se eu tomar o a aqui em cima igual a 1, eu tenho que a minha f, ela pode ser escrita como sendo f de x, considerando a igual a 1, ela pode ser escrita como sendo x² mais o b, só que o b é menos a soma da raiz, ó. Né? Disso daqui, eu posso dizer que o b é igual a menos s, ou seja, o b é menos soma da raiz. Então, substituindo no lugar do b, eu vou colocar menos a soma das raízes
E o C é a mesma coisa que o produto das raízes. Então, eu posso escrever a minha função dessa forma. E com isso, agora eu posso brincar. Por exemplo, eu quero uma função que dê raízes 2 e 4. Como eu crio essa função? Simples. Eu pego f de x, que é igual a x ao quadrado. Somo essas raízes, então vai dar 6. Então, eu coloco menos soma mais produto. E o produto dessas raízes é igual a 8. Pronto. Criei uma função que tem raízes 2 e 4. Bom, agora vocês podem testar isso com outros números, descobrirem as raízes e ver essa fórmula aqui funcionando. Bom, agora vamos para mais um gráfico. Bom, gente, agora vamos desenhar o gráfico dessa função. Então, entendendo essa função, eu tenho o seguinte: essa função é x ao quadrado apenas quando x é menor ou igual a 1. Bom, eu sei desenhar o gráfico dessa função. Esse gráfico dessa função é uma parábola. Então, eu tenho aqui a minha parábola, né? Vou desenhar ela, vai passar aqui pela origem. E quando chegar no x igual a 1, né, para. Porque aí o gráfico vai mudar. Ok, então chegou aqui, parei. Agora, quando x é maior do que 1 e menor ou igual a 3, é uma função constante igual a 4. Então, eu vou aqui no 1 e 4, só que observe que não entra o 1, por isso que eu vou colocar uma bolinha aberta aqui, e isso daqui vai até o número 3, então vai até aqui, e isso daqui é uma função constante. Lembrando que a função constante vai dar essa reta aqui, ó, até o 3. Quando chega no 3, aí já a função muda, a função é essa daqui, que é uma reta. Então, eu tenho quando o x vale 3, aqui vale 4, mas lembrando que o x igual a 3 não entra nessa nova equação. E para desenhar essa reta, eu preciso de mais um ponto. Então, vamos pegar o número 4. Quando x é igual a 4, jogando aqui, vai dar 5. Então, o ponto 4 e 5 pertencem a essa reta. Então, portanto, essa reta ela é isso daqui, ó. Ou seja, o gráfico dessa função ela é isso daqui, ó, uma parábola, depois a função constante e depois essa reta. Esse é o gráfico dessa função. Vamos fazer mais um como exemplo. Bom, gente, agora vamos desenhar o gráfico dessa função. Então, eu tenho essa reta, se x é menor ou igual a menos 2, então está aqui o menos 2. Se eu substituir o menos 2 aqui, eu vou ter menos com menos mais, então vai ficar 4 mais 1, que é 5. Então, quando é menos 2... isso daqui vai me dar 5, então eu tenho esse ponto que pertence à reta. Vamos jogar mais um outro ponto, vamos jogar o menos 3. Se eu colocar o menos 3 aqui, menos 2 vezes menos 3 vai dar mais 6, mais 1, 7. Então, portanto, o ponto menos 3 e 7 pertence a essa reta. Lembrando que eu só preciso de 2 pontos para desenhar o gráfico dessa reta. Então, portanto, eu tenho aqui a reta passando por esses 2 pontos. Ok, então desenhei esse daqui. Agora eu vou desenhar esse outro gráfico, que o x varia entre menos 2 e 0, sendo que o x é maior que menos 2. Se eu jogar menos 2 aqui, vai ficar menos 2 mais 1, que é menos 1. Então, se eu colocar aqui o menos 2 mais 1, vai dar menos 1, só que observe que esse ponto ele não entra, porque o x é maior que o menos 2. Então, vou colocar essa bolinha aberta. Agora, vamos ao próximo ponto, que é 0. Se eu jogar o 0 aqui, 0 mais 1 é 1. Então, significa que para x igual a 0, o meu y vale 1. Então, essa reta passa por esse ponto. Então, portanto, eu vou ter isso daqui, ó, até o x igual a 0. Ok. Para x maior que 0, até o número 2, a função agora é constante, é o número 3. Então, para x maior do que 0, eu começo no 3, bolinha aberta no 3, porque o x é maior que 0. Então, aqui é uma bolinha aberta no 3. E aqui vai até o número 2. Então, está aqui o 2. O 3, essa função é constante, então, portanto, ela vem até aqui, ó. Ok. Agora, a próxima função é x menos 1. Se eu jogar o 2 aqui no x menos 1, vai ficar 2 menos 1 igual a 1. Então, portanto, essa função ela começa daqui, mas lembrando que o 2 não entra, então
vai ter uma bolinha aberta aqui, tá? E vamos pegar mais um ponto para desenhar essa reta. Então, vamos pegar o número 3. Se eu jogar aqui o 3, 3 menos 1, 2. Então, eu sei que passa pelo ponto 3 e 2. Bom, só com esses dois pontos eu consigo desenhar, então eu vou ter essa reta aqui. E esse daqui vai ser o gráfico dessa função. Bom, gente, eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo, mas eu queria terminar a parte de gráfico e de função do segundo grau. Bom, agradeço a todos que viram o vídeo até agora, e no próximo vídeo vamos falar de divisão de polinômios, que vai ser fundamental para calcularmos limite. Obrigado.